No coração de uma antiga biblioteca, escondida entre as sombras das estantes empoeiradas, o Dr. Lucas Martins, um renomado estudioso de textos antigos, fazia sua habitual busca por manuscritos esquecidos. A biblioteca, um labirinto de conhecimento e mistério, era seu santuário, um lugar onde o tempo parecia parar e a história sussurrava segredos aos ouvidos atentos. Lucas era conhecido por sua obsessão em desvendar os mistérios do passado. Sua carreira era marcada por descobertas que haviam reescrito capítulos da história, e ele sabia que ainda havia muito a ser revelado. Naquela tarde, enquanto explorava uma seção pouco visitada da biblioteca, seus dedos roçaram a lombada de um livro que parecia mais antigo que os outros. Com cuidado, ele o retirou da prateleira, sentindo o peso da história em suas mãos. O livro estava coberto por uma camada de poeira, e suas páginas amareladas pelo tempo exalavam um aroma peculiar de antiguidade. A capa de couro desgastada não tinha título, mas um símbolo gravado chamou sua atenção. Um círculo com 7 estrelas, um símbolo que ele reconheceu de suas pesquisas sobre textos apócrifos. Seu coração acelerou ao perceber que poderia estar segurando uma cópia do lendário livro de Enoque. Com reverência, Lucas abriu o livro, revelando páginas repletas de textos em aramaico antigo. Ele sabia que o livro de Enoque era um dos textos mais enigmáticos e controversos da literatura intertestamentária, excluído do cânone bíblico por razões que ainda eram debatidas. A descoberta de uma cópia tão bem preservada era algo extraordinário. Enquanto folheava as páginas, Lucas sentiu uma mistura de excitação e apreensão. O livro continha descrições detalhadas do inferno, dividido em várias partes, cada uma reservada para diferentes tipos de pecadores. As ilustrações, embora simples, eram perturbadoras em sua precisão e detalhe. Ele sabia que estava diante de algo que poderia mudar sua compreensão sobre o destino dos ímpios. Ao mesmo tempo, Lucas não podia ignorar a sensação de que estava invadindo um território proibido. O livro de Enoque era conhecido por suas descrições vívidas e aterrorizantes, e ele se perguntava se estava preparado para enfrentar os segredos que o texto guardava. Com o livro em mãos, Lucas decidiu que precisava de mais tempo para estudá-lo. Ele sabia que a jornada que estava prestes a empreender poderia levá-lo a lugares sombrios e desconhecidos, mas também sabia que não podia ignorar a chamada do conhecimento. Com determinação, ele fechou o livro e saiu da biblioteca, carregando consigo um pedaço da história que estava prestes a ser redescoberto. De volta ao seu escritório, Lucas colocou o livro de Enoque sobre a mesa com cuidado, como se estivesse manuseando um artefato sagrado. Ele sabia que, antes de mergulhar nas profundezas do texto, precisava entender melhor sua origem e o contexto histórico em que foi escrito. O livro de Enoque é atribuído ao patriarca Enoque, o 7º na linhagem de Adão, mencionado brevemente no livro de Gênesis. No entanto, estudiosos modernos acreditam que o texto foi compilado muito mais tarde, entre os séculos III e antes de Cristo. Essa discrepância temporal era uma das razões pelas quais o livro não foi incluído no cânone bíblico hebraico, posteriormente, na maioria das tradições cristãs. Lucas abriu um antigo livro de referências sobre textos apócrifos e começou a ler sobre a história do livro de Enoque. O texto é composto por várias seções, cada uma com temas distintos, como a queda dos anjos vigilantes, as visões apocalípticas de Enoque e descrições detalhadas do inferno e do destino dos ímpios. Esses temas, embora fascinantes, eram considerados controversos, e em alguns casos, heréticos pelos líderes religiosos da época. A exclusão do livro de Enoque do cânone bíblico não foi um processo simples. Durante os primeiros séculos do cristianismo, muitos textos circulavam entre as comunidades religiosas, e a seleção dos livros que seriam considerados inspirados e autoritativos foi um processo longo e debatido. O livro de Enoque, com suas descrições vívidas e detalhadas do inferno, não se encaixava bem na teologia que estava sendo estabelecida. No entanto, apesar de sua exclusão do cânone, o livro de Enoque teve uma influência significativa em alguns escritos do Novo Testamento. A Epístola de Judas, por exemplo, cita diretamente o livro de Enoque, indicando que o texto era conhecido e estudado pelos primeiros cristãos. Essa influência subterrânea fascinava Lucas, que via no livro uma janela para o pensamento religioso da época. Enquanto refletia sobre a origem do livro, Lucas não podia deixar de se perguntar sobre a autenticidade do texto. Seria possível que as descrições do inferno e do destino dos ímpios fossem baseadas em visões reais ou experiências espirituais? Ou seriam meras invenções de autores antigos, tentando dar sentido ao mistério da vida após a morte?
Essas questões o levaram a uma reflexão mais profunda sobre a natureza do conhecimento proibido. Ele sabia que, ao estudar o livro de Enoque, estava se aventurando em um território que muitos antes dele haviam evitado. No entanto, a busca pela verdade era uma força irresistível em sua vida, e ele estava determinado a seguir em frente, independentemente dos desafios que pudessem surgir. Com esses pensamentos em mente, Lucas decidiu que era hora de mergulhar nas páginas do livro de Enoque e descobrir por si mesmo os segredos que o texto guardava. Ele sabia que a jornada seria desafiadora, mas também sabia que não podia ignorar a chamada do conhecimento, mesmo que isso significasse enfrentar os mistérios mais sombrios da fé humana. Com uma xícara de chá fumegante ao lado e uma luminária acesa sobre a mesa, Lucas abriu o livro de Enoque e começou a ler. As páginas amareladas revelavam um mundo de visões apocalípticas e descrições detalhadas do inferno, que ele nunca havia encontrado em outros textos antigos. Cada palavra parecia carregada de significado, e ele sentia uma mistura de fascínio e apreensão ao mergulhar nas profundezas do texto. O livro descrevia o inferno como um lugar dividido em várias partes, cada uma reservada para diferentes tipos de pecadores. Havia compartimentos para os mentirosos, os ladrões, os assassinos e aqueles que haviam traído a confiança dos outros. As punições eram descritas com detalhes vívidos e perturbadores, refletindo uma visão de justiça divina que não deixava espaço para a misericórdia. Lucas leu sobre os anjos vigilantes, seres celestiais que haviam descido à terra e se apaixonado por mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes conhecidos como Nefilim. A queda desses anjos era descrita como um evento catastrófico, que havia corrompido a humanidade e levado ao dilúvio de Noé. Essas histórias eram fascinantes, mas também profundamente perturbadoras, pois desafiavam muitas das crenças que ele havia estudado ao longo dos anos. Enquanto lia, Lucas não podia deixar de se perguntar sobre a natureza do mal e a justiça divina. As descrições do inferno no livro de Enoque eram muito mais detalhadas e específicas do que qualquer outra coisa que ele havia encontrado em textos canônicos. Ele se perguntava se essas visões eram baseadas em experiências reais ou se eram meras invenções de autores antigos, tentando dar sentido ao mistério da vida após a morte. Ao mesmo tempo, Lucas sentia uma conexão pessoal com o conteúdo do livro. Ele sabia que a busca pela verdade era uma jornada solitária, e muitas vezes, dolorosa. No entanto, também sabia que não podia ignorar a chamada do conhecimento, mesmo que isso significasse enfrentar os mistérios mais sombrios da fé humana. Enquanto refletia sobre o conteúdo do livro de Enoque, Lucas decidiu que precisava de mais insights. Ele sabia que não podia confiar apenas em suas próprias interpretações e que precisava consultar especialistas para obter uma compreensão mais profunda do texto. Com determinação, ele fechou o livro e decidiu que era hora de buscar a ajuda de outros estudiosos. Lucas sabia que, para entender completamente o livro de Enoque, precisava explorar sua influência em outros textos e tradições religiosas. Ele decidiu visitar um velho amigo, o Dr. Samuel Cohen, um renomado especialista em literatura intertestamentária e textos apócrifos. Samuel era conhecido por seu conhecimento enciclopédico e sua capacidade de desvendar os mistérios dos textos antigos. No escritório de Samuel, cercado por pilhas de livros e manuscritos antigos, Lucas compartilhou sua descoberta. Os olhos de Samuel brilharam de excitação ao ver o livro de Enoque, e ele começou a falar sobre a influência do texto em outros escritos. O livro de Enoque teve uma influência significativa em alguns escritos do Novo Testamento, explicou Samuel. A Epístola de Judas, por exemplo, cita diretamente o livro de Enoque, indicando que o texto era conhecido e estudado pelos primeiros cristãos. Samuel continuou, explicando que o livro de Enoque também influenciou outros textos apócrifos e até mesmo algumas tradições judaicas e cristãs. Ele mencionou que, embora o livro não fosse considerado canônico pela maioria das tradições, ele ainda era lido e estudado em comunidades religiosas antigas. A exclusão do livro de Enoque do cânone bíblico não significa que ele não tenha valor, disse Samuel. Na verdade, ele nos oferece uma visão única do pensamento religioso da época e das crenças sobre o destino dos ímpios. Lucas ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. Ele sabia que a influência oculta do livro de Enoque era um testemunho de sua importância e relevância, mesmo que ele não fosse amplamente aceito. A conversa com Samuel reforçou sua determinação de estudar o texto e descobrir seus segredos. Ao sair do escritório de Samuel, Lucas sentiu uma renovada sensação de propósito. Ele sabia que a jornada que estava empreendendo era desafiadora,
mas também sabia que não podia ignorar a chamada do conhecimento. Com o livro de Enoque em mãos, ele estava determinado a seguir em frente e descobrir a verdade, independentemente dos desafios que pudessem surgir. De volta ao seu escritório, Lucas se viu diante de um dilema. Ele sabia que o livro de Enoque continha conhecimentos proibidos e que mergulhar nas profundezas do texto poderia levá-lo a lugares sombrios e desconhecidos. No entanto, a busca pela verdade era uma força irresistível em sua vida, e ele não podia ignorar a chamada do conhecimento. Lucas passou horas estudando o livro de Enoque, analisando cada palavra e cada descrição. Ele sabia que o texto desafiava muitas das crenças que ele havia estudado ao longo dos anos e que enfrentar esses desafios seria uma jornada solitária, e muitas vezes, dolorosa. No entanto, também sabia que não podia recuar diante do desconhecido. Enquanto refletia sobre o conteúdo do livro, Lucas decidiu que precisava de mais insights. Ele sabia que não podia confiar apenas em suas próprias interpretações e que precisava consultar outros especialistas para obter uma compreensão mais profunda do texto. Com determinação, ele decidiu buscar a ajuda de outros estudiosos e teólogos. Lucas marcou reuniões com alguns dos maiores especialistas em textos apócrifos e literatura intertestamentária. Ele sabia que essas conversas seriam desafiadoras, mas também sabia que eram necessárias para sua jornada de descoberta. Cada especialista ofereceu uma perspectiva única sobre o livro de Enoque, e Lucas absorveu cada palavra, cada insight, cada desafio. Ao mesmo tempo, Lucas sentia uma conexão pessoal com o conteúdo do livro. Ele sabia que a busca pela verdade era uma jornada solitária, e muitas vezes, dolorosa. No entanto, também sabia que não podia ignorar a chamada do conhecimento, mesmo que isso significasse enfrentar os mistérios mais sombrios da fé humana. Enquanto refletia sobre o dilema do conhecimento, Lucas decidiu que era hora de fazer uma descoberta pessoal. Ele sabia que a jornada seria desafiadora, mas também sabia que não podia recuar diante do desconhecido. Com o livro de Enoque em mãos, ele estava determinado a seguir em frente e descobrir a verdade, independentemente dos desafios que pudessem surgir. Após semanas de estudo intenso e consultas com especialistas, Lucas sentiu que estava prestes a fazer uma descoberta pessoal significativa. Ele sabia que o livro de Enoque continha conhecimentos proibidos e que mergulhar nas profundezas do texto poderia levá-lo a lugares sombrios e desconhecidos. No entanto, a busca pela verdade era uma força irresistível em sua vida, e ele não podia ignorar a chamada do conhecimento. Em uma noite tranquila, Lucas se sentou em seu escritório, cercado por pilhas de livros e anotações. Ele abriu o livro de Enoque e começou a ler novamente, desta vez com uma nova perspectiva. As descrições do inferno e do destino dos ímpios pareciam mais vívidas do que nunca, e ele sentiu uma conexão profunda com o texto. Enquanto lia, Lucas percebeu que o livro de Enoque não era apenas um texto antigo, mas uma janela para o pensamento religioso da época. Ele viu que as descrições do inferno e do destino dos ímpios refletiam uma visão de justiça divina que não deixava espaço para a misericórdia. No entanto, também viu que essas visões eram um reflexo das lutas e dos medos humanos. Lucas percebeu que a busca pela verdade era uma jornada solitária, e muitas vezes, dolorosa. No entanto, também sabia que não podia ignorar a chamada do conhecimento, mesmo que isso significasse enfrentar os mistérios mais sombrios da fé humana. Ele sabia que a verdade era um tesouro precioso, que valia a pena ser descoberto, independentemente dos desafios que pudessem surgir. Com esses pensamentos em mente, Lucas fechou o livro de Enoque e olhou para o céu estrelado pela janela. Ele sabia que a jornada que estava empreendendo era desafiadora, mas também sabia que não podia recuar diante do desconhecido. Com determinação, ele decidiu seguir em frente e continuar sua busca pela verdade, independentemente dos desafios que pudessem surgir. O próximo vídeo recomendado é Mais uma Palavra de Deus Nele. Exploramos o significado profundo da fé e como ela pode transformar nossa vida diária. Vamos mergulhar em versículos bíblicos e histórias inspiradoras que nos ajudam a entender a importância de confiar em Deus em todas as situações. Clique na tela final para assistir este próximo vídeo agora mesmo e fortalecer sua fé. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.